Mateus 19, versículo 21. Amém? Diz assim: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Amém? Nós já oramos, pode se assentar. Culto de jovens, né? Que maravilha. Muito bom ver você jovem na casa do Senhor. Isso é uma caminhada bem longa minha já, assim, em igreja, né? Mas eu digo que ainda assim, muito tempo ali fora da presença de Deus, ali poderia ter ido muito antes, né? E quando a gente vê vocês jovens, crianças que estão procurando a casa de Deus, procurando as coisas de Deus, isso alegra o coração. É motivo de alegria para nós, né? Porque nós estamos vivendo num tempo bem adverso, né? E a responsabilidade de trazer a meditação nessa noite, né? É algo que nós vemos, a diferença etária, né? Hoje nós temos aqui jovens, temos adultos, velhos e eu, né? Aí, assim, e às vezes essa diferença de idade, ela traz ali um distanciamento entre os jovens e os adultos. Os pais olham para os filhos e dizem: se os meus filhos me escutassem, né, escutassem meus conselhos, eles sofreriam menos, eles iam quebrar menos a cara, porque eu já passei por tudo isso que ele está passando hoje, né? Na perspectiva de nós adultos, pais, olhando para nossos filhos. Os nossos filhos olham para nós e falam: nossa, mas o meu pai viveu numa época totalmente diferente daquela do que eu vivo, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Eles olham para a gente como se a gente não tivesse ali conhecimento de causa também, até porque a gente teve muitas mudanças, né, na sociedade nos últimos anos. E, assim, nós sabemos que muitas dessas coisas, elas estão diferentes, né, da época da nossa juventude para os dias de hoje. E algumas dessas situações, elas vão exigir realmente decisões diferentes. E isso acontece quando se trata da vida cotidiana, quando se trata do trabalho, quando se trata do estudo. Tivemos muita mudança da nossa época para a época de vocês. Mas uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que essas mudanças na sociedade, elas trouxeram também muita malignidade para os tempos que nós estamos vivendo. E uma coisa que a sociedade que se atualiza constantemente, ela tem procurado incutir na cabeça, principalmente dos jovens, é justamente isso. É destruir ali o alicerce familiar, o alicerce, a confiança do filho no pai. Que você pode ver que o filho, quando ele é mais novo, que é mais criança, ele olha para o pai como se o pai fosse tudo aquilo que ele pensa que ele é, né? Ele pensa que o pai é o melhor cara do mundo. E isso a sociedade já vem destruindo, dia após dia, eles vêm quebrando essa confiança ali dos jovens em seus pais. E isso é preocupante. Então, assim, apesar de todas as mudanças, de tudo que tem acontecido na nossa sociedade, e muitas vezes exigem ali decisões diferentes daquelas que nós tomamos nas nossas épocas, uma coisa que não muda, inclusive para você, jovem cristão, e para mim, é que as coisas relacionadas a Deus, não existe atualização. Não existe renovação ali moral, renovação de ensinamento nas coisas de Deus. As verdades de Deus são eternas. Tudo que Deus tem para os servos de 4, 5 mil anos atrás, lá no começo, é as mesmas que Ele tem para o povo de hoje. Porque o problema do homem sempre foi pecado. Não existe outro problema, é pecado.
E apesar da palavra de Deus ela trabalhar em nossas vidas e nos fazerem cidadãos melhores, né? Isso é um fato. Se todo o mundo fosse cristão, teríamos sociedades melhores. Isso tanto é fato que nós vemos ali que na Suíça, né? Ainda hoje ela tem ali traços de qualidade de vida ali, até mesmo por causa de tudo que aconteceu ali, através da reforma. E quando nós viemos para os países aqui subdesenvolvidos, né, onde estão muito longe do cristianismo, ali o cristianismo ele tem sido muito maculado, a gente vê que isso tudo acarreta assim, coisas que a gente estranha. Quando você olha para países europeus e você olha para cá, a gente fica assustado, fala, cara, mas lá você vê coisas que aqui você não vê, aqui parece que é muito pior. E isso é o que a sociedade ela tem trabalhado, não é que lá não esteja acontecendo também, né? Eles estão trabalhando em cima dos jovens de cada geração para que eles venham se distanciando cada vez mais de Deus. Então, quando se tratar das coisas de Deus, você tem que ter um olhar muito crítico em relação ao que eles estão te falando, porque eles vão querer colocar, sim, essas mudanças, né, como uma realidade, inclusive para você cristão. Você jovem já se deparou com alguma situação aí que os seus colegas de escola, ali eles chegam, não, isso aí não tem nada a ver, né? Não é verdade? É o tempo todo, ali eles te instigando a você entrar ali no pensamento deles, no erro deles, por quê? Porque você é diferente, e aí eles vão te instigar e vão colocar esse clichê, ó. E não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é aquela época, agora não. Aí já tem igreja que até faz isso aqui. Então eles colocam tudo isso como normal. E quando você for contra, existe também essa questão, né, que quando você for contra isso tudo, porque o seu chamado é ser cristão, é ser discípulo de Jesus. Quando você atender o chamado de Jesus e você for contra tudo isso que a sociedade coloca como normal para você, o que vai acontecer é rejeição. E aí vai caber a você olhar para o que o mundo está te propondo e o que Jesus está te propondo. O que é que pesa mais para você? Porque até então a gente vinha aqui na igreja cantar, até a gente vinha aqui e ler nosso texto, aquilo que a gente preparou, ali sair com os jovens, aquela coisa. Até aí está tudo tranquilo, mas vai chegar horas que a gente vai ter que tomar decisões ali, e essas aí elas vão pesar na nossa caminhada cristã. Então, nesse momento é que a gente vai estar olhando para Jesus e falando, Senhor, Tu é mais importante para mim. E nesse texto, Jesus ele deixa claro que para ser um discípulo dele, existem exigências estabelecidas por ele, e essas exigências são inegociáveis. Deus não negocia a palavra dele. A palavra dele é estabelecida. E isso está livre de negociação. Ele é Deus e manda, e nós somos servos e obedecemos. De forma simples e clara. E cabe aí aquilo que foi falado aqui. A gente pegar todos os nossos conceitos, colocar lá dentro do saco, e bater nele e jogar para o lado, né? E se isso não acontecer, é um ponto da gente olhar para o nosso cristianismo e questionarmos. Não o nosso cristianismo, mas se realmente nós somos cristãos. Amém? A primeira ordem de Jesus para esse jovem, Jesus diz para ele, vai. A primeira coisa que esse texto deixa claro é que esse jovem era rico. Eu não sei se você prestou atenção, mas esse jovem ele era rico. E se tem uma coisa que rico faz bem é mandar, tá? Rico ele tem essa facilidade, porque ele tem o controle da situação, ele tem o poder ali de fazer isso, e ele manda. E aqui, o contexto de vida desse jovem era de ter o poder e a autoridade das pessoas fazerem aquilo que ele mandava. E Jesus ele quebra essa regra. Agora ele coloca esse jovem do outro lado. Aquele jovem que estava acostumado a tomar as decisões, a dar as ordens, agora ele está diante de Jesus e Jesus pega e fala, ó, vai. Agora você não está em posição de mandar, agora você está em posição de obedecer. Isso para muita gente é um problema.
Muita gente tem dificuldade com isso, ali com essa questão ali de inverter ali a posição. Ainda que você tenha autoridade, vai chegar uma hora que você não é autoridade. Até em empresas isso acontece. Existem patrões que ele é autoridade porque ele é seu patrão, mas ele não é autoridade porque ele não sabe fazer o serviço que você faz, e ele vai depender de você, e não tem como ele chegar e dar uma carteirada a você, porque a carteirada não resolve o serviço. E assim, muita gente tem dificuldade com isso. Você pode olhar para mim agora, né, e falar, mas tem uma coisinha também, né? Aquele jovem era rico, eu não sou, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes, a diferença está que eu não tenho o dinheiro que aquele jovem tem. Muitas vezes eu não tenho a autoridade que aquele jovem tinha. Só que, muitas vezes, eu tenho a minha arrogância. E essa, muitas vezes, ela está cravada dentro de mim. E a minha arrogância, muitas vezes, ela me traz muitos problemas em obedecer. E isso tem acontecido constantemente na vida de muitos cristãos. Ali a palavra de Deus, ela chega e fala, vai. É Jesus olhando para aquele jovem falando, vai. E ele se entristece. E isso muitas vezes acontece com nós, porque muitas vezes a palavra de Deus pega e fala para nós, muda. E a gente não muda. E não é porque nós não sabemos que é Deus que está mandando. É porque muitas vezes está entranhado em nós aquele desejo de não mudar. Não, aqui quem manda, essa parte da minha vida, quem manda sou eu. A palavra de Deus, eu só concordo que a palavra de Deus até aqui. Não, aqui foi o homem que escreveu. Eu coloco em dúvida se isso aqui é palavra de Deus. Por quê? Porque em determinados lugares ele vai bater contra as minhas vontades. E para você, jovem, é necessário que você tenha certeza que isso aqui é palavra de Deus. Em todo lugar. E toda a palavra de Deus ela é divinamente inspirada para ali guiar a sua vida na presença do Senhor. Vai ter lugares que eu não vou gostar. Eu posso não gostar ali porque ela está justamente mexendo na minha ferida, na minha arrogância humana. Mas Deus sabe que é necessário. E eu também sei que é necessário eu deixar de lado isso, para que a palavra de Deus ela venha ali trabalhar na minha vida. Olha só, o que aquele jovem tinha ali, o tesouro dele, era o dinheiro. Ali que controlava ele, ali que fazia com que ele estivesse no controle das coisas. Muitas vezes, o meu tesouro é o meu conhecimento, a minha arrogância, o meu individualismo, tudo aquilo que vai contra aquilo que a palavra de Deus diz que eu não posso ser, mas eu me apego àquilo e a minha resposta é sempre negativa quando confrontado pela palavra de Deus. Então, a obediência, ela é a base da caminhada do cristão com Deus, e é impossível você dizer que você é um cristão e ainda assim não está debaixo da ordem de Jesus e da sua palavra. A pergunta que fica para nós: até onde você está disposto a abrir mão dos seus conceitos e obedecer à direção da palavra de Deus? A palavra de Jesus é: vai, muda, obedece. Até onde nós estamos dispostos? Segunda ordem de Jesus é: vende, né? Ele fala, primeiro você vai e agora você vende tudo que você tem. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A segunda ordem de Jesus para aquele jovem, ela vai no caminho totalmente contrário ao que os homens sempre quiseram para si. Eu não sei se você já prestou atenção, mas a gente vive numa sociedade bem consumista, né? Ou é só eu que percebo isso? Olha só, se você olhar, a sociedade nos incentiva o tempo todo a você comprar e não vender. Você tem que comprar, compre, o Ciro Bottini, né? Compre.
É o tempo todo, aí te instigando você comprar, adquirir mais. E muitas vezes a apelação ela é tão forte que eles fazem a gente comprar até o que a gente não precisa, né? E eles vão colocar ali para nós, ó, você precisa comprar uma roupa melhor, uma roupa com a marca melhor ali, que você vai chegar mais bonito nos lugares. O seu celular não está tão bom, você comprar um celular melhor, nem sei que celular que é bom hoje. Aí assim, o seu carro não tá, ele está te enchendo o saco, então compra um carro melhor, a sua casa precisa melhorar. E assim, eles vão instigando, compra. Vai totalmente, Jesus ele olha para aquele jovem e fala, vende. Olha que esquisito. O jovem, ele, no contexto dele, ele não tinha iPhone, né? Mas ele tinha ali os camelos dele, ele tinha ali as riquezas, os servos, ele tinha tudo ali que a sociedade da época colocava ali, porque uma pessoa da posição dele deveria ter, ele tinha. E Jesus olha para ele e fala, não, está errado. Ó. A sociedade está falando para você que você tem que ter, eu estou falando para você que você tem que vender. E aqui Jesus ele fala, se você não renuncia, você não pode ser meu discípulo, né? E olha só, todo esse apelo da sociedade para você comprar, eles colocam, ó, o celular bom é o que é o 14, né? iPhone 14, 15, não sei, 25, não sei qual que está mais. Mas quando você comprar o iPhone 135, eles vão falar, ó, esse não é mais o melhor, ainda que eles falaram para você que era. Eles falaram para você, ó, esse aí é o melhor. Quando você falar, comprei, eles vão falar, não, já não é mais. Você precisa de outra coisa. E assim vai, eles vão aguçando a ambição. E a palavra de Deus diz, se despoje, abre mão. E olha só, o consumismo, ele tem feito com que as pessoas se sintam felizes, né? Enquanto eles estão comprando. Enquanto o cara está comprando, legal, você passa lá na frente da vitrine lá do shopping lá, o jovem aí, o tênis dá aquela piscadinha para ele, o cara fica todo faceiro, vai lá e compra e sai de lá do shopping com a sacola na mão lá. Eu sou cara, o meu tênis novo, pisante novo, daqui a pouco aquele tênis já não é mais nada. A jovem olha para o vestido, para a calça, né? E eles vão instigando, enquanto você está comprando, você está feliz, mas essas coisas, ainda que elas sejam boas, te tragam conforto, e não é que não são boas, pode trazer conforto, pode te deixar feliz ali momentaneamente, mas o que Jesus ele está mostrando para aquele jovem é que essas coisas, elas estão ocupando um lugar que não lhes pertence, porque esse consumismo, ele vai gerando ali um anseio de mais, e a gente vai tirando tudo que tem seu lugar estabelecido, que Deus é o primeiro, até mesmo Deus a gente vai colocando de lado e essas coisas vai engolindo. Existem pessoas que são compulsórias, são doentes nessa questão, e eles passam dificuldades, problemas seríssimos para conseguir lidar com essa situação. E é tudo imposto pela sociedade, pessoas que não conseguiram lidar com esse apelo da sociedade que ali os leva a distante daquilo que Deus estabeleceu. Jesus ele está falando, vai lá e vende tudo, porque essas coisas elas estão tomando o meu lugar. Então, Jesus ele olha para aquele jovem e fala, olha, você tem que abrir mão das coisas que estão ocupando o meu lugar na sua vida. O salmista, ele escreve no Salmo 18, verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O salmista estava vivendo no mundo, onde todo mundo vivia também no contexto lá de ter, de adquirir, de tudo isso. Só que o salmista, ele olha para tudo isso, mas ele pega e fala, peraí, existe uma escala de valores. E a minha segurança, o que me deixa feliz, o que me protege, o que me salva, o que me defende, o escudo que me defende, é o Senhor. E assim você pode ver que Deus não tem problema em abençoar. Gente, como a gente tem irmãos prósperos, abençoados, né?
Pô, isso devia ser motivo de alegria. E geralmente quando você vê esses irmãos prósperos, abençoados, fiéis a Deus, Deus tem prazer em abençoar, ainda mais. O problema é quando essas coisas elas estão ocupando o lugar de Deus. Esse jovem, ali se você ler o texto lá, você vai ver, ele veio a Jesus para perguntar assim, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus está falando, você fez a coisa certa, você veio aqui, você é vida eterna, beleza. Primeiro, você não pode ter outro Deus além de mim. Essas coisas estão tomando o meu lugar. Enquanto essas coisas estiverem ocupando o lugar de Deus no seu coração, jovem, adulto, enquanto coisas estiverem ocupando o lugar de Deus, a ordem de Jesus vai ser para você: vende, larga, deixa para lá. Tira essas coisas do meu lugar. Jesus ele nos desafia a abrir mão das coisas que nos trazem falsa segurança e confiarmos na provisão de Deus. Outra pergunta para nós é: até onde nós estamos dispostos a abrir mão das coisas dessa terra para ficarmos com as coisas celestiais? Quais têm sido as nossas prioridades? A terceira ordem de Jesus, ela é para ele dar aos pobres. Você já obedeceu a minha ordem de ir? Sim, Jesus. Já vendeu tudo? Sim. Então pega agora e dá para os pobres. Lucas 3, verso 11, diz assim: e respondendo ele disse-lhes, quem tiver 2 túnicas reparta com o que não tem, quem tiver alimentos faça da mesma maneira. A próxima ordem de Jesus é dar aos pobres. Mas olha só, não basta somente você vender tudo que você tem. Jesus está falando para aquele jovem, não basta somente você vender tudo que você tem, tudo que você confia. Jesus ele fala para ele fazer algo ainda maior. Você pega aquilo que você tinha por importante e agora dá para aqueles que você nem olhava antes. Muda de lugar com eles, porque até então você vivia dentro da segurança, dentro da confiança do que essas coisas te proviam. Quando a gente olha para a despensa e vê ela cheia, né, a gente fica assim, nossa, estou tranquilo, né? Que seja 30 dias, estou tranquilo ali, porque minha despensa está cheia. Agora, e quando não está? Aquele jovem era acostumado com ser abastado, ter fartura. Jesus fala, não, vende tudo, e agora dá para os pobres, muda de lugar com eles, porque agora eles vão ter e você não. Você confiava na riqueza, mas agora você vai ter que confiar em Deus. Inverta de papel, né? E isso me trouxe ali a pensar, gente, como que a gente vê pessoas que muitas vezes eles estão felizes com Deus, contentes, agradecendo, mas está tudo tranquilo. Como eu falei, a despensa está cheia, a conta no banco está com dinheiro, o carro nem está quebrando, né? O carro não está quebrando, o emprego vai bem, a família está com saúde. E aí, deu o dia do culto do jovem, pego a minha Bíblia desse tamanho, boto debaixo do braço e venho para a igreja feliz, glorificar a Deus. Só que tem época que o carro quebra, né? Tem época que a despensa esvazia, tem época que nós ficamos doentes, já não temos a saúde que nós gostaríamos de ter, os problemas vão aparecendo, a nossa família, no caso de muitos jovens, os pais estão passando por períodos difíceis ali e já não conseguem ali suprir ali tudo aquilo que nós gostaríamos. Eu digo que fruto disso, meu pai, a gente morava em São Paulo, meu pai ganhava muito bem, passamos por períodos muito bons. Quando viemos para cá, passamos por períodos muito difíceis, que para ser pobre tinha que economizar muito, para conseguir ser pobre. E, assim, nesses momentos que a gente precisaria olhar para Deus e falar, Senhor, Tu continua sendo Deus. Eu continuo contente, ainda que a barriga esteja roncando, ainda que eu não sei se amanhã eu vou ter ali a condição de ir no mercado e comprar o alimento, mas ainda assim, eu continuo olhando para o Senhor e sabendo que Tu és Deus.
E é aí que a gente tem visto muita gente que tem entrado em parafuso. Muitos cristãos, eles entram em parafuso nesses momentos, porque enquanto está bem, tá bem, estou tranquilo, sou servo de Deus, mas a hora que Deus pega e fala, olha, eu preciso trabalhar nisso aqui com você, aí a gente não consegue mais sentir a mesma alegria. E quando isso acontece, é necessário que a gente olhe, né, para o que é que Deus está tentando trabalhar em nossas vidas, né? Quando a gente perde essa comodidade, essa suficiência e passamos a ser dependentes de Deus. E ser dependente é difícil, tá? Não é fácil não. Mas é a vontade de Deus para você e é a vontade de Deus para mim. Filipenses 2, verso 5 ao verso 8 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo rico, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, agora agir em obediência, tornou-se em semelhança de homens, fraqueza, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu não sei se você prestou atenção, o Jesus que está falando aqui para esse jovem, dá tudo que você tem e vive na dependência de Deus, ele fez isso. Ele abriu mão, mesmo tendo todo o poder de transformar a pedra em pão no deserto, de acabar com tudo, Jesus, ele abriu mão de tudo isso. Ele falou, não, eu vim para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu viva em dependência fazendo a vontade de Deus. É Deus quem supre minha vida. É Deus que me guarda, é Deus que me protege. É Deus que decide o meu caminho. E Jesus, ele não está pedindo nada mais do que ele mesmo fez. Ele está falando, tende em vós. Ali, quando Paulo ele coloca, ele está falando, olha, vocês têm que ter em vós esse mesmo sentimento que teve em Cristo. A quarta ordem de Jesus é, depois que você já obedeceu a minha ordem de ir, está debaixo da minha autoridade, depois que você vendeu, depois que você deu ali para os pobres, agora você vem. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus chama aquele jovem à intimidade com ele, abandonar sua forma de vida e buscar um relacionamento pessoal com o Salvador. Vir a Jesus é reconhecer nele que nós teremos o descanso e tudo que precisamos. Os discípulos, eles tiveram essa oportunidade ali quando Jesus chega para Pedro e fala, larga aí as redes e segue-me, né? Pedro larga as redes lá, ele estava pescando, ele larga as redes, larga tudo lá e vai atrás de Jesus. Discípulo de Jesus, discípulo daquele mestre que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Discípulo daquele mestre que era questionado, acusado, ali rejeitado por muitos, mas discípulo que desfrutava de comunhão com Jesus o tempo todo. E diante de um discurso duro de Jesus, ali diante dos fariseus e aquele povo todo que viu o milagre, a multiplicação do pão, quando Jesus falou, vocês têm que comer minha carne. Eles falam, esse discurso aí não, Jesus, isso aí a gente não aceita como palavra de Deus. A gente aceita como palavra de Deus que Deus manda o maná, mas se você comer a sua carne, não. Isso aí não é palavra de Deus. Existem lugares nessa palavra que eu não aceito, que eu não concordo contigo. Mas quando Jesus vira para Pedro e pergunta também, vocês querem ir? E olha para os discípulos, aqueles que têm intimidade, que têm comunhão com ele. Vocês querem ir também? João 6, 68 e 69 diz, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí eu fico olhando essa questão, porque Jesus ele tem chamado, Jesus tem nos chamado,
ali a esse processo de comunhão. Isso é muito importante e muitas vezes nós temos aberto mão disso ali por algumas coisas, né? Não digo por tudo, mas algumas coisas ainda, muitas vezes, elas nos impedem ali de exercermos comunhão com Cristo. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa eu já fiz para mim também, muitas vezes, né? Já teve alguma vez que você olhou para uma situação adversa e teve dúvida se Deus realmente Ele é tudo o que você deseja? Já teve alguma vez que você olhou para o que o mundo oferece e para o que Deus te oferece? Você já teve dúvida alguma vez? O Jesus, quando ele fala lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, é bem isso, tem que estar cansado do pecado, oprimido, porque o pecado ele oprime. O alívio ele vem disso, ele vem de reconhecermos que Deus ele é tudo que nós precisamos. Enquanto Deus não for o nosso maior desejo, vai ser difícil. A gente vai olhar para algumas situações e vamos questionar se realmente Deus nos ama. Se realmente Deus está no controle, nós vamos olhar, Senhor, mas parece que está tão bagunçado o negócio, o Senhor está aí? Ou, como Elias falou para os profetas de Baal, vai ver que o Baal está dormindo, né? Então, é necessário que nós olhemos para Deus e reconhecemos, olha, Senhor, Tu és tudo. Tu és tudo na minha vida. É tudo que eu preciso. E isso está relacionado a saber que Deus vai cuidar. Eu sempre me lembro ali quando Deus olha para Abraão, lá em Gênesis 2, verso 1, né? Ali que Deus fala para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele pegou e foi. Abraão não perguntou se ia ter colheita, não perguntou se ia ter água. Você vai para o deserto, Deus não deu o mapa da terra, Deus não mostrou, ó, tá vendo aqui esse mapa aqui, ó, essa terra aqui, ó, tem água, tem isso, tem aquilo. Não, você vai que eu vou te mostrar. E ele foi. Confiança que Deus vai cuidar de nós. E esses servos, irmãos, muitas vezes eles fazem vergonha para nós, né? Que a gente lê isso aí, a gente fala, gente, aí eu falo que eu confio em Deus, eu falo que eu creio em Deus, e aí quando eu olho para a minha despensa, para a minha conta lá do banco, eu falo, Senhor, você está aí? A gente fica assim, está vendo, Senhor? E a confiança em Deus, ela é dessa forma. Tanto que se você for ler a história de Abraão, você vai ver que ele é chamado amigo de Deus, porque ele confiou em Deus o tempo todo. Ele confiou em Deus em tudo. E isso lhe foi imputado por justiça, né? Ele creu ali o servo Abraão e isso foi imputado por justiça. E ele é chamado amigo de Deus, porque confia no Senhor. Não existe amizade sem confiança, né? Jesus ele fala para aquele jovem, depois que você fizer tudo isso, segue-me. Lucas 9:23 diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Após o convite de confiar em Jesus, Jesus ele nos chama ao discipulado, ele diz, segue-me. Seguir a Jesus é um compromisso de vida, é andar nos seus caminhos, aprender com os seus ensinamentos, viver conforme a sua palavra, caminhar como Ele, aprender e praticar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E tornar-se um discípulo verdadeiro e comprometido com aquilo que Jesus ele nos mandou, né, a missão. Existe uma missão para nós como servos de Deus, que depois você crê em Jesus, fazer tudo é fazer discípulo, né? E vai pelo mundo, essa ordem ela continua.
Ainda que você não vai atravessar o continente de um lado para o outro, mas ainda assim a ordem continua. Com seu amigo, com seu vizinho, com as pessoas do seu relacionamento, você ainda tem a obrigação aí dessa missão que Jesus ele colocou, né? E às vezes a gente fica olhando para tudo isso, essa questão a gente fala, não, eu sou crente, né? Aí o povo olha, você é crente? Eu sou crente, graças a Deus, sou cristão, sou isso, sou aquilo. A gente olha para esse contexto e eu fico olhando assim, uma coisa que tem me chamado a atenção, e é muito visível nos nossos dias, é que a grande multidão de pessoas, né, que se dizem cristãos, mas não tem a humildade de Jesus. Vai falar, não, eu sou crente, sou cristão. É humilde? Não. Aí, eu sou cristão, ama? Não. Eu sou cristão, mas você obedece à palavra de Deus? Não. E, assim, várias coisas que caracterizaria a vida de um cristão, a conduta de um cristão, o proceder de um cristão, não está presente nele. E ainda assim ele fala, eu sou servo de Cristo. Isso é uma realidade nos dias que a gente está vivendo. Jesus ele diz para os discípulos lá em João, capítulo 7, verso 16. Ele diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventuras uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Qual que é a resposta disso aí? Não. Os discípulos devem ter olhado para Jesus e falado, não, Jesus, você sabe que não colhe figo, que não pode ali colher uva dos espinheiros nem figo dos abrolhos. A resposta disso é clara, a gente sabe que não. E Jesus fala, e também ninguém pode dizer que é meu discípulo se não fizer aquilo que eu mando. Jesus ele não é desconexo com aquilo que ele ensina. Jesus ele coloca, olha, existem sinais que mostram se você realmente é meu discípulo, se você está me seguindo ou não. Se você estiver produzindo abrolhos, se você não produz figo, você produz abrolhos, então você não é meu discípulo. Se você não produz uva, mas você produz espinho, então você não é meu discípulo. O que Jesus está falando é óbvio e é algo para que sirva de avaliação para nós que somos cristãos, se realmente nós estamos seguindo a Jesus. E ali, algo que você vai ver que autentica isso que a gente está falando, está em Atos 11, 26. Ali diz que, e quando encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram-lhes a muito. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A forma com que eles viviam parecia tanto com aquilo que Cristo ensinou, com aquilo que os discípulos ensinaram. Parecia tanto com Cristo que eles olhavam e falavam, rapaz, não tem como diferenciar, esses aí são cristãos. Por quê? Porque eles estão produzindo uvas e eles são videiras. Eles estão produzindo figos e eles não são abrolhos, eles são figueiras. É o que autentica, é a resposta positiva aqui para a pergunta de Jesus. O espinheiro não pode produzir a uva, mas a videira pode. Os abrolhos não podem produzir o figo, mas a figueira pode. Então, o que Jesus está olhando e dizendo é isso. Sejam aquilo conforme que vocês estão falando. É meu discípulo? Então segue-me. Seja meu discípulo. E por fim Jesus diz, terás um tesouro no céu. Depois de toda essa caminhada, você tem um tesouro no céu. Mateus 6, 19 e 20 diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus ele promete uma recompensa eterna. A recompensa que Jesus promete, ela é eterna. Diferente
das recompensas que o mundo oferece. As recompensas que o mundo oferece aqui, os tesouros que o mundo oferece aqui, eles podem te trazer benefício, eles podem te acompanhar uma vida inteira, mas ele só vai até aqui, no final da rua. Final da rua ali, acabou. O cidadão vai para dentro de um caixote que só cabe ele, e tudo que ele fez ficou aqui. Sobra mais nada. Fica aí para o povo brigar. Agora, a recompensa que Jesus promete, ainda que você siga o mesmo caminho do que não crê em Jesus, fica do lado dele ali no final da rua, a recompensa de Jesus, ela ultrapassa daqui e ela vai para a eternidade. Jesus, ele promete: terás um tesouro no céu. Esse tesouro é a vida eterna e a comunhão perpétua com Deus. A recompensa celestial, ela é incomparável com as riquezas dessa terra e deve ser esperada, ela deve ser esperada por nós, né? E a esperança que nos motiva a seguir a Jesus. Que não seja as ruas de ouro, mas que seja a vida eterna. Que seja estar assentado à mesa com Jesus. Que ele falou que naquele dia ele vai servir a ceia para a igreja, né? Eu não vou mais tomar do fruto da vide até que isso venha acontecer quando eu estiver convosco nos céus. Que essa recompensa, ela seja isso: eu amar tanto a Cristo que eu deseje estar com Ele todo o tempo. E ainda que nós vivamos nesse mundo corrompido e que apela o tempo todo para estarmos no controle, em evidência, ainda que eles mostrem que a necessidade da gente adquirir as riquezas desse mundo, ainda que eles nos instiguem o tempo todo a sermos mesquinhos e querermos tudo para nós e não compartilharmos, né, e não socorrermos, ainda que esse mundo mostre que o caminho de comunhão com Deus, ele não vai te abrir as portas desse mundo, e que seguir a Jesus não vale a pena, ainda que o mundo tente mostrar tudo isso para você, eu te convido a olhar para o chamado de Jesus, para aquele jovem. Chamado que vai contra tudo que os homens almejam, mas que vai ao encontro, né, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que aqui nós temos crentes, né? Graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E peço a Deus que Ele fortaleça vocês a cada dia. Mas o chamado de Jesus, ele continua ecoando para os não crentes, para que venham ali a presença de Deus, e continua ecoando para nós crentes, para olharmos como está a nossa caminhada, como que nós estamos caminhando, como é que nós estamos respondendo às ordens de Jesus. Se você estiver respondendo positivamente às ordens de Jesus, cumprindo todo o seu papel de cristão, vivendo como cristão, produzindo uvas e figos, glória a Deus pela sua vida. Continue firme, meu irmão. Mas se em algum lugar da sua vida você olhar e falar, isso não está muito de acordo, essa ordem de Jesus, ela é para você. Mude. Venha para a minha presença. Abre mão disso aí, porque eu tenho algo muito maior e melhor para a sua vida. Amém? Que Deus, Ele nos ajude, porque essa avaliação ela tem que ser constante na minha vida e na sua. Ser cristão é você saber que você tem um chamado feito por Deus. Não é você que se chama, é Deus que te chama. Mas você tem uma responsabilidade muito grande de representar aquele que te chamou. Nós somos testemunha. Quando a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas, não é para contar da sua vida, é para contar daquele que fez na sua vida. Você é testemunha de Jesus. Ele é a pessoa de quem eu tenho que testemunhar. E isso a gente faz através de uma vida santa. Que Deus nos ajude. Se coloca de pé, vamos orar?